Prezados irmãos, que a graça e a paz de Deus sejam aumentados para todos nós. Eu quero repartir com vocês a menção de uma lista de 30 realidades espirituais que são parte do Novo Testamento, do Evangelho. São temas grandes, interligados, cada um precisa ou merece uma grande avaliação, uma grande pesquisa, uma grande explanação, se for o caso. Nós precisamos ser familiarizados com todos esses temas. Eu vou atribuir a eles um número apenas referencial, que facilita alguma abordagem, alguma citação de algum desses temas. Vamos lá. Número 1. Conexão do ramo seco com a videira. Um ramo fora da videira é apenas um ramo seco, e um ramo conectado na videira, muitas coisas, ou todas as coisas do Evangelho acontecem nesse contexto. Eu costumo responder, para quem me pergunta, que eu sou um seguidor de Jesus. Parece que isso às vezes não basta. As pessoas esperam resposta como em qual grupo ou com qual pessoa estou vinculado, mas estou conectado diretamente com Jesus e isso é plenamente suficiente. Isso não é um privilégio pessoal, é para todos. O Evangelho não prevê uma conexão por tabela ou uma conexão grupal, e a soma, a junção das pessoas que estão individualmente conectadas com Jesus é que é chamada a igreja. Item 2. Produzir frutos. São frutos espirituais que eles vão brotar sozinho, não precisa ser algo forçado, treinado, ensaiado, eles vão aparecer. São resultados que a pessoa produz, ela vai produzir também material, o fruto é algo útil, ela vai extravasar Jesus. Jesus vai aparecer na vida dela, as pessoas vão olhar e vão perceber que isso só pode ter vindo do alto, só pode ter vindo de Jesus. Não é uma coisa humana que está aparecendo naquela pessoa. São os frutos da luz, os frutos do Espírito Santo, os frutos do Evangelho. Item 3. O renascimento. A pessoa ser regenerada, ou gerada de novo, o nascer de novo, o nascer do alto, ser nova criação, ser nova criatura. Isso é uma realidade que só uma obra de Deus pode fazer na vida de alguém, e é também nesse contexto que todas as coisas do Evangelho acontecem. Item 4. Conhecer Jesus. Aquele Jesus que a Bíblia relata, é possível ter uma relação direta, pessoal com ele, ter revelação dele, das palavras dele, que são palavras vivas. Ele mesmo, ele é a palavra. E isso é maravilhoso. Item 5. A vida eterna. Essa vida já começa agora, vai se estender para sempre. O Novo Testamento também nos leva a colocarmos todas as coisas na perspectiva da eternidade, que faz com que o nosso momento agora seja bem pequeno, curto. Toda a questão da salvação e perdição, o reino eterno que está proposto para nós. Item 6. A graça de Deus. Essa maravilhosa graça é uma força atuante, é o agente da salvação. Ela veio através de Cristo, ela pode crescer, pode aumentar nas nossas vidas.
Item 7. Misericórdia, perdão, compaixão. Nós fomos alvos desse perdão, dessa misericórdia de Deus e também devemos estendê-la aos outros. Item 8. Acumular tesouros nos céus. No nosso tesouro estará o nosso coração. Galardões, recompensas, um patrimônio real, espiritual, eterno, vai se acumulando. E o nosso coração vai se inclinando cada vez mais para esse tesouro. As próprias tribulações também produzem grandes recompensas para nós. Item 9. O nosso corpo. Esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, é sagrado, ele está envolvido em tudo do Evangelho. A questão da sexualidade também é muito importante. Então, o cuidado corporal, o que nós vamos fazer com o corpo e através dele, é um tema de alta relevância. Item 10. A paz de Deus. A paz de Jesus, que excede todo entendimento e que vem nos guardar os nossos corações e as mentes em Cristo, é algo muito grande, de muita importância, tem que ser sempre buscado e observado. Item 11. Dons e ministérios espirituais. Deus nos capacita em áreas específicas para sermos úteis no corpo, todos uns sendo úteis aos outros, e isso é algo, precisamos dar foco nisso, é algo que envolve a pessoa completamente naquilo que ela foi chamada. Item 12. A retidão que nós somos chamados, a santidade, a santificação, a justificação, vencer o pecado, mortificar a carne, sermos irrepreensíveis. Um tema muito abrangente e que constantemente precisamos estar atentos. Item 13. Ser cheio do Espírito Santo, ser guiado, instruído pelo Espírito Santo, nos tornarmos espirituais, com os sentidos espirituais desenvolvidos, para perceber a direção do Espírito. E esse Espírito Santo é o eixo central do Evangelho. Tudo acontece nele, é ele que a nova aliança é no Espírito. Item 14. Oração. Conversar com Deus, ter intimidade com Ele, ouvir, levar a Ele nossos pedidos, nossas súplicas. Há uma ampla instrução no Evangelho para nós desenvolvermos, perseverarmos essa prática que é nos mostrada em muitas formas nos exemplos de Jesus e dos apóstolos. Item 15. Adoração. Somos chamados a adorar a Deus continuamente no nosso interior, com cânticos, com orações, com expressões de gratidão, o tempo todo. É algo que o Evangelho diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Item 16. Agradar a Deus, fazer a vontade dEle, ser aprovado por Ele, sermos como Jesus, filhos amados em quem o Pai se compraz. Item 17. Humildade. Nos tornarmos como crianças, ter uma atitude de serviço, de abertura, ouvir. Nós não devemos ser meninos da malícia.
Nós devemos ser meninos na malícia, mas não nos entendimentos. E essa humildade permeia toda a relação entre os irmãos. Item 18. Amar a Deus. Isso parece muitas vezes negligenciado. Há muita menção de amar ao próximo, mas o amar a Deus é guardar a palavra e depois, nesse contexto de guardar a palavra, é que nós vamos amar ao próximo, nesse mesmo padrão que nós temos para nós, que é o padrão do amar a Deus. Item 19. O juízo, o julgamento. A nossa vida não passa em branco, de forma irresponsável. Tudo vai ser prestado contas. A questão de semear e colher também está envolvida nesse tema. Item 20. Unidade. Muitas vezes o Evangelho nos exorta a nós mantermos a unidade, buscarmos a unidade, preservarmos a unidade, e é algo grande, algo a ser buscado e mantido.